Então, até a unidade passada, nós estávamos trabalhando com modelos dinâmicos, né? O modelo, nós trabalhamos primeiro com o modelo de solo, depois com o modelo de escolha ótima, depois com o modelo básico de RBC, uma versão um pouquinho simples, mas ainda assim o modelo básico. É, e nós chegávamos num problema, que era como resolver aquelas infinitas condições de primeira ordem. Né? O modelo ele tem é uma sequência, são sequências que eu tenho que calcular, infinitas. Então, estritamente falando, eu tenho infinitas equações de primeira ordem para resolver. Uh, Se você parar para pensar com cuidado, a própria ideia de derivada direcional é complicada ali, porque eu tenho infinitas direções que a função está apontando. Mas nós resolvemos isso. Nós resolvemos com uma meia malandragem, que foi usar essa estrutura recursiva, de que todas as condições eram iguais, e aí nós saímos pela tangente desse problema, encontramos as condições de primeira ordem e vimos como resolver o sistema a partir daí. Joia, funciona. Na realidade, muita gente trabalha assim e vive feliz assim, há nenhum problema maior. Mas existe outra abordagem. Essa outra abordagem, ela talvez se utilize ainda mais da estrutura recursiva do modelo, desde a definição do modelo. Essa abordagem é chamada programação dinâmica e ela permite também uma outra técnica de solução, que é usando uma função que vai ser chamada função valor, que nós vamos chegar nela ainda. A gente não sabe o que é uma função valor, mas vamos chegar lá durante essa unidade. Bom, programação dinâmica é uma ferramenta usada, muito usada, em outras áreas do conhecimento, na parte de física, na parte de engenharia, várias outras partes. Ela permite, por exemplo, cálculo de trajetórias ótimas. Então, se você quiser saber qual é a melhor trajetória para um avião que sai de Brasília e vai até Nova York ou até São Paulo, seja onde for, esse tipo de ferramenta te permite fazer esse cálculo. Também permite cálculos menos nobres, por exemplo, se em vez de quiser mandar um avião, em vez de mandar um avião de Brasília para Nova York, ou de Brasília para São Paulo, ou coisa parecida, alguém quiser mandar um míssil, sei lá de onde do mundo aqui para o Brasil, essa trajetória desse míssil também vai ser calculada, pode ser calculada, a melhor trajetória para esse míssil também pode ser calculada por programação dinâmica. Então ele permite esses cálculos de trajetória. Eu tinha um professor que estudou em Princeton nos anos 80 que costumava dizer que lá nos encontros de matemática era muito comum um matemático russo calculando trajetória ótima para distribuir cereais nas principais cidades americanas e matemáticos americanos com suas trajetórias ótimas para distribuir cereais nas principais cidades da Rússia. Então, na Guerra Fria, todo mundo era muito preocupado em saber como distribuir cereais ou outras coisas, talvez não por caminhão, mas por outros objetos, no país inimigo. Hoje em dia, não sei como é que está isso, a guerra esfriou ou não, sei lá, mas a ferramenta continua uma ferramenta muito popular. E é interessante que economistas usando essas ferramentas deram contribuições. A gente não tem um curso aqui profundo que permita fazer essa discussão. Uma vez ou outra eu vou citar, mas não deixa de ser uma área que os economistas conseguiram dar alguma contribuição. O INPA tem uma contribuição importante, então tem um lado de brasileiro. O Aloysio Araújo, uma vez em sala, eu tive a sorte de ser aluno dele, ele, nessa parte dinâmica, ele de vez em quando tinha um conteúdo que ele dizia, não, eu não ia passar esse conteúdo não, mas aí um amigo meu, aí ele dava o nome do amigo lá dos Estados Unidos, ligou e comentou que isso era coisa de brasileiro, então ele passava a mandar pra gente esse tipo de conteúdo. Então são técnicas importantes que te dão ferramentas para tratar de vários problemas, não apenas em macroeconomia, que fique claro, como eu disse, em outras ciências e em outros campos da economia, que o pessoal de organização industrial usa. Salvo engano, o professor Victor Gomes oferece disciplinas onde ele usa esse tipo de estrutura de modelo, com uma pegada empírica muito forte. O Victor tomou um caminho muito empírico, mas que a parte teórica se beneficia muito desse tipo de modelo. Então, mesmo quem não queira ficar na área de macro, talvez valha a pena investir nessa discussão. No passado, o curso era bem menor, o curso de macro 1, não tinha parte de crescimento. Então isso me permitia aprofundar bem na discussão da matemática por trás de programação dinâmica. Isso está nas notas de aula, então se vocês olharem as notas de aula, elas vão estar muito mais completas do que o que eu vou fazer aqui. Eu estou supondo que algum desses conceitos vocês viram em matemática, por exemplo, a parte de convergência de sequência, sequência de Cauchy. Quem não viu, os conceitos estão nas notas de aula. Eu não sei exatamente como é que está estruturado o curso
de matemática que vocês estão fazendo. Mas quem não viu, está nas notas de aula e eu vou tentar dar pelo menos a intuição à medida que eu use o conceito. Mesma coisa, alguns teoremas, principalmente o teorema do ponto fixo de Banach, que é o teorema da contração, que eu não vou demonstrar. Eu não vou demonstrar porque eu acho que desviaria muito. Mas eu vou tentar dar um pouco a intuição. Essa parte das notas de aula é bem antiga, então eu sei que eu usei as notas do Randall Wright, eu cito aqui. Eu sei que eu usei o livro do Lucas, Stokely Lucas, não tem como não usar, é a referência obrigatória, embora ele seja muito mais denso e muito mais pesado, né, do que o que eu estou vendo aqui. Eu gosto muito do livro do Elon Lima, de espaços métricos. Eu acho que foi o lugar onde eu aprendi melhor esses conceitos. Então fica a dica aí para quem quiser. O Elon Lima tem um livro chamado Espaços Métricos, que vale a pena. Então, são técnicas fundamentais para acompanhar o curso. Não sei porque que eu botei isso, já disse isso é óbvio, se não fosse importante, nem estaria aqui. E eu vou começar com o que a gente chama de programação dinâmica em horizonte finito. O tempo aqui é finito. O programa termina. E eu acredito que fique mais intuitivo assim. Pensa de novo nas trajetórias que eu falei. Se você quer achar o melhor caminho de Brasília para São Paulo ou para Goiânia, às vezes a melhor maneira de encontrar esse caminho é vindo de trás para frente. Pega o teu ponto final e vem. Quando eu era garoto, isso faz muitos anos, eu acho que vocês não pegaram isso, tinha uns livrinhos de passatempo e sempre tinha uns caminhozinhos que a gente tinha que fazer. Chama labirinto. A maneira óbvia de resolver aquilo era começar de trás para frente. Você sempre acertava. Então é muito comum, num problema de encontrar o caminho, você encontra de trás para frente. Ora, se eu estou infinito, como é que é trás para frente no infinito? Eu não tenho ponto de chegada. Mas se eu estou no finito, tem. Então é por isso que eu vou começar com o horizonte finito, me dá um ambiente tranquilo, tem um ponto de chegada para a gente discutir o algoritmo, e eu vou colocar os conceitos relevantes, de forma que no horizonte infinito nós possamos focar só na questão típica mesmo lá do horizonte infinito que vai aparecer. Tem diferenças importantes, inclusive, no algoritmo de solução. Então, eu vou começar discutindo horizonte finito, depois eu passo para infinito. Como eu disse, as notas foram escritas a partir do Stokely Lucas e do Wright, mas mesmo que eu não tenha usado diretamente nas notas, saibam que tem na minha cabeça muita influência lá do espaço métricos do Elon, que eu recomendo muito para quem quer aprofundar essa discussão. Mas para quem quer aprofundar a parte matemática, quem quer aplicar, talvez seja exagero. Bom, meu problema é um problema meio que velho conhecido, só está com outra cara. Eu tenho um indivíduo, esse indivíduo quer maximizar o valor esperado do seu fluxo de utilidade intertemporal. Esse está aqui a utilidade do indivíduo, uma função U de x e a, nós já discutimos muito essa função lá nas unidades anteriores. Essa soma é a mesma soma que a gente vem estudando, a única diferença é esse x e a, que passa a ter uma conotação diferente. Vou já falar dela. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: os valores possíveis de a são dados por x. Então eu quero maximizar isso. Minha primeira restrição é que os valores possíveis de a, os valores que eu posso escolher de a, são dados por x. Eu maximizo em a, meu objetivo é escolher o a, mas a escolha de a é determinada a partir de x. Então é um gama de x, esse aqui é um conjunto que depende de x, são as escolhas possíveis. E o valor de x evolui no tempo com uma função que depende do próprio x, da escolha de a que eu fiz e de um choque aleatório. Por exemplo, a pode ser o investimento, x pode ser o estoque de capital. O valor do meu investimento depende do estoque de capital, à medida que o estoque de capital determina a quantidade de produto. Não é isso? A função de produção relaciona capital a produto. Então, se x for o capital e a o investimento, os valores do investimento são determinados por x. E o valor do capital evolui assim: kt mais 1 é igual a alguma coisa que depende de kt mais um investimento mais um choque. É o que a gente está estudando o tempo todo. É exatamente esse tipo de modelo que a gente está estudando. X e a podem ser vetores, você pode ter mais de uma variável aqui dentro, não tem problema nenhum. Depende da estrutura de modelo. Mas toda vida que você tiver um modelo com essa característica, nós podemos resolvê-lo de forma de programação dinâmica. Então, A é o vetor das variáveis que o indivíduo vai escolher a cada período. Eu vou chamar a variável de controle, porque ele controla. X
representa o vetor com as variáveis que caracterizam o estado da natureza, que condiciona a decisão do indivíduo. Em que sentido? É o estado da natureza no sentido que diz, olha, essas são tuas decisões possíveis, você não pode ir fora dessas decisões, porque o gama de x é quem delimita tuas decisões. Beta é o fator de desconto, a gente já conhece, já discutiu, não precisa falar de novo dele. A restrição 1 está dizendo que a variável de controle ela tem que estar num conjunto determinado pela de estado. Então, o estado diz as minhas possíveis decisões, o estado em que eu me encontro diz que decisões eu posso tomar. E a restrição 2 é a lei de movimento. É aquela, a gente usou aquele KT mais 1 igual a KT mais CT, fazia IT, que depois era o FKT menos CT. De todo modo, é sempre uma regra de movimento. Depende do estado no período anterior, em T, e depende do consumo. Então, essa é a regra de movimento. Pela lei de movimento, o valor da variável do estado em T mais 1 depende exatamente do estado em T, do controle em T e do choque. Esse epsilon é um choque, ele tem uma distribuição aleatória e ele é dado por uma função de distribuição cumulativa que depende de x e a. Então, eu tenho aqui a probabilidade de epsilon t menor ou igual a epsilon, dado que x igual a x, a igual a a. Então, essa aqui é a caracterização de epsilon. Dado uma sequência para a variável de controle, é possível usar 1 e 2 para construir a distribuição de probabilidade dos futuros estados condicional a x0. Então, se eu tiver uma sequência de A, eu posso usar 1 e 2 para fazer essas probabilidades condicionadas. É com respeito a essa distribuição que se toma a expectativa do indivíduo. Aqui é só uma tecnicalidade para saber qual a distribuição que a gente está falando. Nós já discutimos isso atrás. Volto a dizer, antigamente o curso começava aqui, por isso tem alguns conceitos que podem estar meio repetitivos, mas deixa quieto. É bom que a gente relembra. Outro ponto importante é notar que as funções U, o conjunto gama, a função f e a função f maiúscula, a distribuição, não dependem de t. Então a função utilidade não está mudando no tempo, nem a de produção, nem outras funções importantes. Nesse sentido, o problema é estacionário. Nesse sentido, as funções estão estacionadas no tempo, elas não dependem. A gente podia ter um problema onde a utilidade do indivíduo vai mudando. Essa é uma possibilidade. Teoricamente, acontece. Não tem isso. O fato de AT e XT conter toda a informação disponível no período T, então está tudo lá, as informações relevantes para a distribuição de probabilidade, ela acaba implicando que o valor da variável de controle no tempo dependerá apenas da variável de estado, ou seja, é possível escrever A como uma função de x. Isso aqui é uma regra de decisão. Esse conceito de regra de decisão é fundamental para a gente entender programação dinâmica. O A como função do x, o controle como função do estado. Eu dizer o seguinte, olha, se o estado for esse, faço isso. Por exemplo, suponho que o meu estado aqui é o clima. Se chover, eu vou ao museu. Se fizer sol, eu vou à praia. É esse tipo de regra que eu estou dizendo. Uma regra de decisão, ela me diz, dado o estado que vai acontecer, você acordou de manhã, olhou a janela, viu qual é o estado. Qual é o meu controle? Então eu vou dizer, se você tiver tanto de capital, você vai ter tanto de investimento. Se você tiver 50 de capital, seu investimento vai ser 20. Se você tiver 60 de capital, seu investimento vai ser 25. E por aí adiante. Então, essa relação entre a variável de estado, o que acontece, é o que eu observo. Eu não decido a variável de estado no período T. Ela depende de decisões passadas minhas. Mas quando amanhece o dia, já era, ela está dada. Então, o que eu vou fazer com essa variável, conhecida essa variável de estado, isso é uma regra de decisão. Então, uma regra de decisão para a gente é uma função que relaciona o controle ao estado. Com isso, é possível definir o que vem a ser uma política. Então, essa função é uma regra de decisão. E o que vai ser uma política? É uma sequência de regras de decisão. Então, isso é uma política. Para cada estado, uma decisão. Se eu der uma sequência para todos os períodos, isso é uma política. Então, eu saio de casa, eu deixo você tomando conta da minha casa, e eu te digo, segunda-feira, se acontecer esse estado, se estiver chovendo, eu quero que você faça, limpa a casa por dentro.
Se estiver fazendo sol, eu quero que você vá passear com o cachorro. E assim por diante, entendeu? Quer dizer, eu te deixo uma lista de tarefas para cada dia talvez que eu estiver ausente, e essa lista de tarefas eu estou chamando de uma política, é a minha política. Então, né, meu conjunto de regras de decisão é a minha política e ela depende do estado. Eu estou fazendo o voo do avião e eu estou dizendo, olha, se chover forte, eu quero que o avião suba um pouco mais, ou desça, eu sei lá, não tenho a menor ideia de como é que pilota um avião. Mas se tiver sol, de outro jeito. No segundo período, na segunda hora, se eu tiver muito seco, muito úmido, então eu vou pegando esses estados e vou decidindo o controle, aquilo que eu decido na hora. Essas regras é como se eu deixasse um computador, né, para não ficar eu e você, porque você pode pensar diferente de mim e tomar decisões diferentes. Eu não te controlo. Mas um computador. Eu saí de casa, eu deixei o computador observa o estado, toma uma decisão. Se eu fizer várias regras dessa, uma para cada dia que eu estou longe, eu tenho uma função política. Então essa é a minha função política, uma função que leva de x em a para todo t. Então está aqui a minha política de tamanho t, porque tem t períodos. O conjunto de políticas factíveis são aquelas políticas que obedecem à restrição lá do conjunto. Ou seja, se hoje fizer sol, compra uma Ferrari para mim, é uma política, é uma regra de decisão. Não tem que discutir. Não é factível, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Então é uma política. Na terça, se fizer sol, compra uma Ferrari conversível. Na quarta, se estiver chovendo, compra um outro carro legal para mim que não seja conversível e assim por diante. É uma política, associa Estado à decisão, mas não é compatível com a minha riqueza. O meu estoque de capital não permite isso. Então é não factível. Eu estou interessado, obviamente, nas políticas factíveis, ou seja, nas regras que me dão decisões que cabem na minha restrição dada por gama x. Lembre que a restrição depende do Estado. Uma política será dita estacionária se não depender do tempo, ou seja, αt de x é alfa de x. Num programa de horizonte finito, dificilmente você vai conseguir uma política estacionária, mas no de infinito consegue. Espero. Cada política gera uma regra de movimento estocástica para a variável de estado, que será estacionária se αt for estacionário. Ou seja, como eu tenho a política, eu agora posso escrever xt mais 1 em função de xt, como era, mas não mais de at, e sim de alfa de xt. Então agora depende só de xt e do choque. É aquela ideia lá que eu sempre falava para vocês desde o modelo de solo. Dado K0, eu quero K1. Então, dado K0, eu posso obter K1 se eu tiver uma política. Qual o valor do consumo dado o estoque de capital? Isso é uma função, uma regra de decisão, uma política. Qual é o investimento dado o estoque de capital? Qual é KT mais 1 para cada KT? Isso é uma política. Então, se eu conheço a política, nós já vimos que não é fácil conhecer a política, mas se eu conheço a política, eu resolvi o problema de gerar a série, claro que desde que eu tenha os choques. Considere uma dada política, pt, e que faltam t períodos para que acabe o horizonte de programação. Então, faltam t períodos para acabar esse horizonte de programação e eu quero uma política pt. Se o valor atual da variável de estado for x0, eu posso calcular o valor dessa política. O valor dessa política vai ser dado por essa soma aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, dado um x0, vejam, se eu tenho a política, é importante, se eu tenho a política, eu tenho esses alfas, a política é esse conjunto de alfas. Se eu tenho a política, dado um x0, eu calculo toda a sequência de x. Claro que os choques vão ter que ser realizando, mas geralmente a gente já viu que os choques a gente calcula a parte. Então, se eu tenho x0, eu tenho como usar essa expressão para calcular toda a sequência de x. Se eu tenho a sequência de x, eu consigo calcular o valor dessa soma. Vai ter um valor essa soma, isso aqui é uma soma. Então, x0, boto aqui, x0 e alfa de x0, depois vai ter x1, alfa de x1, vou substituindo e vou calculando essa soma. O valor dessa soma, então, vai ser dado, que depende do x0 e da política, eu vou chamar de WT. Então, WT é o valor de uma determinada política medida pela função objetivo. No nosso caso, geralmente é uma função de utilidade, mas pode ser uma função de custo,
Ou se o teu objetivo for uma trajetória de um avião, pode ser, sei lá, minimizar alguma coisa que você queira minimizar, custo talvez, ou outro conceito aí que usem em aeronáutica, se for botar um satélite no espaço. Cada um tem um objetivo. Para a gente é função utilidade. Eu vou falar muito como se fosse utilidade porque é intuitivo. Mas não precisa ser. O valor é o valor da política. Para cada política que você me der, eu tenho como calcular o valor dessa política a partir dessa soma. Isso é importante. xt vai no tempo de acordo com aquela 2, né, que é xt mais 1, a função de xt a t yt. Então eu vou dizer que o problema do indivíduo é escolher πt, pertencente ao conjunto das políticas factíveis, de modo a maximizar o valor da política. Então, em vez de pensar em escolher a sequência de capital e a sequência de investimento ou consumo, como a gente estava fazendo, eu estou mudando a lógica do meu problema. Eu agora não quero escolher a sequência, eu quero escolher a política, eu quero escolher funções. Eu quero escolher um conjunto de funções que maximizem o valor da minha política. No caso, maximize a utilidade gerada pela minha política. Percebam a mudança. Essa mudança é profunda. Eu estou saindo de um espaço de números para espaço de funções. Né? A coisa vai pegando. Nós vamos ter que ir amadurecendo tudo isso. Mas o conceito é aqui que está o pulo do gato. Em vez de procurar a sequência, eu estou procurando agora as funções. As políticas que me dão um maior valor, ou que me dá, porque normalmente a solução é única, como eu disse, macroeconomista é trapaceiro, tudo aqui é solução única. Tome por hipótese que γx é não vazio, compacto e contínuo, que a função u de xa é contínua e limitada e de que f é contínua. Se isso é verdade, no livro do Lucas você encontra essas demonstrações todas. Eu não sei quais estão nas notas do Wright, mas no livro do Lucas você encontra todas. Como eu disse, eu não vou entrar nessa discussão nesse curso. Mas se gama é não vazio e compacto, u é contínuo e limitado e x é contínua, existe uma solução que eu vou chamar de política ótima. Então existe um π estrela que vai me gerar uma série de regras, uma série de decisões para variável de controle, a estrela, e isso é uma política ótima. Ademais, existe uma função valor ótima, que é obtida aplicando essa política na função valor, né, lá no valor. Então, o valor dessa política ótima vai ser uma função valor ótima e vai depender, claro, do x0. Então, para um dado x0, essa função de valor muda, porque o ponto de partida aqui, a função original depende de x0 e π. Eu estou prendendo π, que é a política, é a ótima. Então, eu vou ter essa função valor ótima. Essa função acima é contínua e limitada. Isso aqui é importante, viu? Quando a gente for iterar na função valor, não vou me preocupar com condição de transversalidade. Por quê? Porque é contínua e limitada. Não está explodindo. Tem mais até coisa aqui dentro, a gente pode mostrar que tem mais coisa contínua e limitada aí dentro. Mas só para vocês pegarem a ideia. Bom, pela lei da expectativa esperada, o E de zero, valor esperado de alguma coisa hoje, é igual ao que o valor que eu espero hoje dessa coisa amanhã. Né? Isso aqui é sempre tricky de dizer, é sempre confuso, mas vai lá. O que eu espero que essa coisa seja é o que eu espero que amanhã essa coisa vai ser. Grosso modo, hoje eu espero que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Eu tenho umas expectativas bem estranhas, entendeu? E aí você me diz, Roberto, quem que você acha que semana que vem você espera que seja o campeão brasileiro? É o Botafogo, não aconteceu nada, eu tô tudo em hoje, tá tudo acontecendo em E0. Pode ser que lá, depois de 5, 6 rodadas, eu comece a esperar que o Botafogo não seja rebaixado, mas é outra história. É isso que diz essa regra, tá certo? O valor esperado de uma coisa hoje, se você pegar qual valor que você espera hoje, que você acha que vai esperar amanhã, né, quer dizer, no próximo período, é o que você espera hoje. Então essa é a lei das expectativas iteradas. Eu acho que dá intuição, mas de todo modo vocês vão fazer econometria, vocês já fizeram, vocês devem ter visto isso com alguém que entende mais do que eu. Bom, usando essa regra, aqui era bom ter ido de 1 por 1, mas dentro do fazer essas equações de 1 por 1 teria me dado muito trabalho. Eu teria que refazer toda a estrutura da equação, isso aqui é um command line lá do TEC, então, mas não tem problema, vamos lá. A função valor, por definição, é a função valor da política ótima. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Por definição, é a avaliação, essa soma aqui, aplicando a política ótima. Então até aqui
só definições. Ora, mas a política ótima, as regras de decisões da política ótima, é a política que maximiza a função valor, dado as políticas factíveis. Logo, isso aqui também vem direto, entendeu? Ou seja, em vez de a estrela, eu tirei o estrelinha e botei a política ótima, que maximiza esse termo. Tá joia? Até aqui só reescrevendo o mesmo conceito. Aqui tem meu primeiro truque. E o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou abrindo essa soma. É só abrindo essa soma. Eu estou pegando 0, que vai dar u de x0 a 0, beta elevado a 0 é 1. Então é esse cara aqui no 0. E depois estou pegando a soma a partir de t com E1. É como se eu estivesse partindo o problema hoje e amanhã. De amanhã para frente. Né? Então hoje, x0 a 0, beta 0 é 1. De amanhã para frente. O que eu espero amanhã? Dessa soma, notem que agora a soma começa em 1. Pt. Vou dar mais um passo agora. Vou fazer a maximização em A0 para gama x0 e a maximização em Pt-1 para gama T-1. Eu estou maximizando para esse cara aqui primeiro, para hoje. Faça o melhor hoje e faça o melhor a partir da manhã. Essa é a ideia. Então aqui ficou -1, -1. Por quê? Porque agora tem um período a menos. Né? A política agora, em vez de ter T decisões, só tem T-1, porque a primeira decisão eu já estou fazendo à parte. Então essa é a estrutura. A partir da definição de função valor, eu vou perceber o seguinte, eu fiz a função valor com T, lá quando eu apresentei. Se eu tiver T-1, está aqui a função valor para T-1. Essa é a cara da função valor, não tem muito o que discutir. Se eu tiver 50 períodos, eu fiz com 50, mas com 49 eu faria assim, dá tudo certinho, dá tudo no mesmo. Considerando que pela lei de movimento x1 é f de x0 a 0 y0, nós temos então que v de t de x0 vai ser igual a essa maximização aqui, u de x0 a 0 mais beta. Eu estou só botando em evidência esse beta. Vê bem, vamos voltar aqui. Aqui eu tenho beta t, né? Então eu puxei esse beta para fora para aqui ficar beta t menos 1 para encaixar na minha definição ali. Então, beta, no problema com um período a menos, é essa soma aqui. Mantém a maximização, x0 a 0, beta. Agora, quem é esse cara aqui? Max em t-1 de pertencente a gama t-1 é 1, soma. Ora, é o vt-1 de x. É o vt-1 de x. Então, esse cara aqui, vt-1 de x. Então, quando eu substituo, aqui ficou beta vt-1 de x. Só que x, 1, que é vt-1 de x1, né? Porque aqui eu estou começando do 1. Mas x1 é f de x0 a 0 e y. Então, eu tenho essa nova expressão aqui. Reparem que todos os meus subscritos de tempo estão em 0. Todos de tempo. Esse aqui não é tempo, isso aqui é períodos. Todos estão em 0. x0, 0, 0, 0. Se eu tirar esse subscrito de 0 e se eu escrever um S, que em vez de quantos períodos faltam para acabar a programação, não é? Em vez de ser o número de períodos da programação, eu escrevo isso dessa forma. Função valor hoje é igual ao máximo de A pertencente a gama x, de U de xa mais beta função valor amanhã. Por que amanhã? Porque falta um período a menos para acabar a programação. Essa expressão que vocês estão vendo é chamada equação de Bellman. Nós vamos seguir com essa expressão por muito tempo. Então a equação de Bellman, ela me diz que a função valor, Vs de x, é igual a máximo de A pertencente a gama x, A é controle, de U de xa mais beta é V, função valor, amanhã, no próximo período, que depende do estado no próximo período. Né? Quer dizer, esse aqui é o x1, se a gente tivesse mantido aquele 0. O operador esperança é o epsilon condicional a x e a. Então, isso aqui é mais técnico, para quem está curioso. A esperança é tirada em função dessa distribuição. Com o uso da equação de Bellman, o problema de escolher uma sequência de regras se transforma em uma sequência de escolhas para variáveis de controle. Isso simplifica muito o problema ser selecionado. Então, agora eu tenho que ter essa sequência de escolhas em vez de fazer a sequência de regras de decisão, ou seja, que são funções.
Uma das maneiras de resolver esse problema, o problema da equação 7, uma das maneiras de resolver esse problema é por meio do que se chama algoritmo de programação dinâmica. O algoritmo vai te dar a seguinte sacada. Como eu disse, vai para o fim do programa. Vai lá para quando falta 0 períodos. Então, S igual a 0 é o último período de programação, quando faltam 0 períodos. Estou no fim, estou lá no último período. E aí eu construo V0. Ora, o que vai ser isso? É só essa maximização aqui. Porque o outro termo não existe. Não tem V-1. Não tem período seguinte. Então, essa expressão aqui, vamos para ela. Esse cara aqui do período seguinte não existe. Então, fica só esse termo. É uma solução simples. É uma maximização fácil de fazer. Você faz essa maximização e você vai encontrar A como função de x. Então, você vai encontrar o A como uma função, estou chamando de eta 0, de x. Dessa forma, temos que V0 de x é U de x, eta 0 de x. Depende só de x. Fundamental, a função valor depende do estado, ela não depende do controle. Se você encontrar uma função valor que depende do controle, está errado. Você fez algum erro. A função valor ela depende do estado, pela lógica dela. Dado a função valor me diz, dada a política ótima, para cada variável de estado, qual o valor dessa política ótima. Não pode depender de A, porque senão a política não está definida, se depender do controle. Né? A política já te diz o controle em função do estado. Então a função valor depende do estado. Você encontrou V0. Você encontrou V0, agora dá para achar V1. Como é que você vai fazer para achar V1? Vai resolver esse problema aqui. Vai resolver. Você tem V0, você tem V1. Esse aqui tudo vão ser funções. Deriva igual a 0. E assim por diante. Aí você vai fazer o V2, o V3, até você chegar no S igual a T. Que aí você encontrou a regra de decisão para todos os períodos e a regra que maximiza a função. Então você encontrou a política ótima. Essa possibilidade de solução para o fim do começo, ela que... Eu botei fornece, mas ficou legal não. Ela que deixa claro, né? Quer dizer, ela que caracteriza, ou ela decorre até, né? Dessa estrutura recursiva. Você vai de trás para frente, você vai recursivo. Então, essa característica. Se quiser resumir o algoritmo, a gente pode resumir da seguinte maneira. Construa V0x a partir dessa fórmula. Guarda a solução do problema como A igual a eta 0x. Usa a equação de Bellman para calcular todos os outros x. Para cada um, guarde o eta, a função eta, ou seja, a relação entre controle e estado. Controle a política voltando de trás para frente, porque você vai arrumar os índices, né? Quer dizer, aquele que você chamou de 0, na realidade é o último período. Então você vai organizar esses índices e a política então passa a ser esses alfas aqui, que são os etas com a ordem trocada. Essa é a política ótima e assim você encontrou a solução do problema de programação dinâmica. Você tem então para cada período, dado o estado, a melhor coisa a fazer é dada por essa função política, que é esse conjunto de regras de política. Termino aqui a parte de programação com horizonte finito. No próximo vídeo eu começo a discutir horizonte infinito. Obrigado pela atenção.